Eu acredito que sempre vivemos em comunidade e tem essa tendência. Eu acho que o ser humano, ele tem essa necessidade de se sentir pertencente de algo, né? Eu falo que, assim, o maior risco que eu já tomei, e todo mundo, hoje em dia, é ponto de admiração, sabe? Dentro da rede de amigos e família, né? Mas eu e meu esposo, a gente foi taxado como louco. O que eu acho mais bonito, e me arrepio até só de falar, eu acho que ao mesmo tempo que teve essa parte negativa, teve também a parte positiva do Buy Canadian. Future Hacker. Life. Path. Future. Olá, pessoal. Bem-vindo ao Future Hacker. Temos aqui uma entrevistada muito especial, que é a Beatriz Zanatelli. Ela é empreendedora, arquiteta de comunidades, com mais de 16 anos de experiência em liderança e investimentos em diversos setores. Ela é fundadora da Smart Goose Academy e cofundadora do podcast Find a Way. Dedica-se a impulsionar ecossistemas de startups, programas transformadores e parceria estratégica. Atualmente, ela também é diretora de novos produtos e comercialização da Venture Lab, onde transforma ideias em soluções de mercado por meio de inovação, insights e visão estratégica. Super bem-vindo aqui, Beatriz, ao Future Hacker. Muito obrigada, André. Obrigada por me receber, é um prazer e estou muito feliz de estar aqui com vocês. Vamos lá, entrevistar mais uma podcaster, já está acostumada com o ritmo. E eu queria que você começasse a falar do início, né? Você está baseada agora, né, no Canadá, e eu queria que você contasse um pouquinho aí do seu início, da tua trajetória e como é que você chegou até aí. Com certeza, vai ser um prazer. Eu sou arquiteta por formação, tá? E no Brasil, há muitos anos, desde recém-formada, assim, eu comecei na jornada empreendedora, né? Sendo dona do meu próprio negócio, né? A minha própria empresa de obras, reformas, projetos. E tive, graças a Deus, um sucesso bem... tive sucesso, podemos dizer assim, né? E aí, a partir de 2018... eu comecei a fazer uma transição de carreira para a área tecnológica, mais focada em educação, que foi com a empresa anterior que eu tive, que a gente resolveu expandir, eu e meus sócios, a gente resolveu expandir para o Canadá, né, para a América do Norte, utilizando o Canadá como launchpad, né, que a gente chama para início da América do Norte. E aí eu vim para cá com família, e meu marido e minha filha, na época minha filha tinha 4 anos, viemos para explorar o mercado canadense e já lançar a empresa. Então, já veio uma jornada duplamente desafiadora, né? Porque não só você está empreendendo no exterior, mas também está encarando uma jornada de imigração, né? Que não é fácil. E desde então, acabei me envolvendo muito no ecossistema aqui de inovação, né? Ecossistema empreendedor aqui do Canadá. Eu fico baseada em Ontário, que é a província mais... populosa, né? Acho que digo que é mais economicamente mais impactante aqui do Canadá. Fiquei em Toronto muito tempo, hoje em dia eu estou numa cidadezinha perto de Toronto, mas me encantei com o ecossistema daqui, me encantei com o suporte que a área de inovação, o ecossistema oferece para os empreendedores, né? As aceleradoras, todo o suporte que a gente tem, grants, né, que é tipo incentivos financeiros do governo também, né, que a gente recebe quando, claro, tem que estar atingindo alguns crivos, né, algumas coisas, tudo para poder ser qualificado. Mas me encantei pelo ecossistema e acabei cada vez mais me envolvendo, sendo mentora e depois até entrando com cargos mais estratégicos, ou como diretora de programas em uma aceleradora em Waterloo, e atualmente diretora de novos produtos nessa outra aceleradora que chama Venture Lab, né? Então, resumidamente, essa é a minha jornada dos últimos 16, quase 17 anos aí. Muito bom. Adoro jornadas não ortodoxas. São maravilhosas, né? Começa por lado, né? Muito bom. Eu queria que você me definisse aí o que é arquiteta de comunidade, Beatriz, assim, né? O que significa, assim, né? Ela só pode ser projetadas, assim, e aí... Uma pergunta adicional, quer dizer, quais são os alicerces invisíveis de uma comunidade? Quando eu falo arquiteto de comunidade, André, eu acredito que comunidades podem sim ser projetadas, mas não no sentido de rigidez e ser pré-definido. É mais como construir uma estrutura que permita conexões verdadeiras, né, para florescerem.
Eu digo, comparando com a arquitetura, né? Como você criar uma fundação de uma casa, mas que você possa definir o espaço, garantir que seja seguro, acolhedor. Mas no final, o que acontece dentro da comunidade mesmo vai depender muito do que as pessoas entregam e como elas interagem ali mesmo, né? Alicerces invisíveis, acho que seria ter propósito claro, né? Do qual, assim, cada pessoa sentir que faz parte, né? Eu falo muito da diferença entre você belong e fit in, né? Tipo assim, pertencer realmente ou você tentar se adequar ao ambiente. Então, quando você tem um propósito claro e as pessoas se sentindo parte daquele algo maior, elas se sentem pertencentes, né? Eu acho que confiança é algo que eu prezo muito, né? Porque sem a confiança você não tem espaço para vulnerabilidade, aprendizado, colaboração. O pertencimento, que seria, né, acho que seria uma consequência do propósito claro da confiança, e criar, acho que, conexões realmente verdadeiras, sabe? É uma coisa que parte de todos que estão ali dentro daquela comunidade, tem que ser uma coisa muito genuína, né? Porque ali sim você consegue ter o crescimento, né? Tanto que na Smart Goose a gente fala muito isso, que a gente utiliza sempre os pilares, né? Inspire, Empower e Create, né? Que é inspirar, empoderar e criar, né? Então, para as pessoas se desenvolverem, encontrarem sua própria voz, criarem sua narrativa, né? Então, eu vejo que não é um grupo só de pessoas, é um ecossistema de apoio e aprendizado. E eu tive esse insight depois de me mudar aqui para o Canadá. Eu vi como isso é importante para o florescimento, né, do empreendedor, com o florescimento do imigrante em si. Então eu acabei juntando essas casas e falei assim, não, eu preciso atuar nesse nicho que me traz muita alegria, né, vamos dizer assim. Não, muito bom. Você sabe o que é engraçado, que é curioso? Que, assim, por exemplo, o Future Hacker nasceu um pouco assim também, né? De a gente juntar pessoas, mas assim, uma fundação diferente, né? Que eu diria assim, né? Os alicerces são diferentes. Que são perfis totalmente diferentes. Eu tenho artista, eu tenho médico, eu tenho empreendedor, eu tenho o que for. Mas que todos com um propósito em comum, que é exatamente pessoas que estão ligadas diretamente ao projeto de futuro, né? E o grande charme da comunidade é exatamente isso, né? Quer dizer, você tem... não é uma coisa óbvia, né? Quer dizer, teoricamente, são pessoas de diversas áreas, meio quebrando as bolhas, né, de segmento e objetivo com esse propósito. Você acha que isso pode ser uma grande tendência, quer dizer, de começar as pessoas a juntarem comunidades, assim, que não sejam tão óbvias, assim, de mercado? Eu experiencio isso na pele aqui, né? Porque assim como o Future Hacker, assim, as pessoas... Você junta, né? O Canadá, que é um país de muitos imigrantes, né? A gente tem muitos imigrantes, pessoas, assim, com backgrounds, né, completamente diferentes. E o empreendedorismo também junta isso, né? Porque às vezes é um médico que quer, como você falou, assim como o Future Hacker, às vezes é um médico que quer criar uma solução ainda mais inovadora para solucionar um problema, como uma arquiteta que entrou para tecnologia, mesmo sem não ser de tecnologia, sabe? Então, tem, acho que diversos pilares que proporcionam esse ambiente fértil, né? E eu acho sim que é uma tendência, mas eu acho que a comunidade sempre foi um pilar importante, tá? Eu acho que desde, sei lá, se for milhares de anos atrás, né? Eu acredito que sempre vivemos em comunidade e tem essa tendência. Eu acho que o ser humano, ele tem essa necessidade de se sentir pertencente de algo, né? E acho que isso reflete em vários outros pilares, né? Na questão de bem-estar, alegria, realização, tal. Isso é uma crença muito mais da minha visão pessoal. Mas acredito que esteja a tendência, sim. E hoje em dia vejo que pessoas estão dando o devido valor para isso. Mas, de novo, quando os pilares, quando a fundação dessa comunidade são clareza, confiança, propósito, quando se alinham pelo propósito, sim. Sem dúvida. Perfeito, legítimo, né? Que tem um objetivo legítimo ali. Vamos lá. E Beatriz, assim, aproveitando a comunidade, eu vou dar um pulinho aí para o ecossistema de inovação, né? Quer dizer, um lugar que você também, né, você, no meio do caminho aí, você foi para isso. E o que a gente percebe é que, assim, nesses ecossistemas, né, tem muita cooperação, que eu acho que é o grande objetivo aqui, mas também muita competição. Como é que orbita esses dois mundos, assim, dentro do ecossistema de inovação? Eu acho que
tensão entre cooperação e competição, na minha visão, é natural e saudável nesse ecossistema, tá? Mas eu acho que, assim, a competição, ao mesmo tempo que ela acelera o aprendizado, ela incentiva a inovação e ajuda ao próprio founder, né, tá sempre se desafiar continuamente. Tem uma frase que eu gosto muito falando assim, né, a competição é para quem tá embaixo, colaboração para quem tá em cima. Então eu acredito muito mais, eu até me arriscaria em falar assim, eu não vejo muito como competição, acho que você pode colaborar em muitas coisas para aprimorar os dois lados, né, as duas partes que estão. É claro que existe a competição em si, mas acredito também que a cooperação, no caso, permite compartilhamento de conhecimento, recurso, oportunidades, e acaba criando um ambiente que todos podem crescer juntos, né? Agora, o equilíbrio, na verdade, que é a chave, né? A atenção, ela se mantém saudável, claramente, quando tem respeito mútuo, quando o aprendizado também é compartilhado, acho que foco também no valor, né? Não só na vitória pessoal, mas assim no bem maior, no bem global, assim, no bem do todo, né? E a gente vê isso muito nas aceleradoras, né? Porque a gente vê que tem essa colaboração, tem essa cooperação muito forte, né? Independente, tá todo mundo ali construindo, né? E compartilhando suas jornadas, suas experiências. Eu acho isso muito valioso. Agora, ela pode se tornar tóxica, claramente, quando começa... Mas aí também acho que é muito da índole, né? Quando começa a transformar em sabotagem, ou a pessoa começa a se isolar muito, que eu acho até meio perigoso, né? Numa jornada empreendedora, a pessoa acabar se isolando muito. Então, ou quando a pessoa também finge ser aquela parte, né? Finge que colabora, mas no fundo é só fachada, né? A pessoa só tá ali fingindo para conseguir entrar, porque eu já conheci umas figuras assim também, né? Finge que tá colaborando, que tá ali, não, porque eu faço isso, faço aquilo, mas só fala, não faz nada e pega todos os contatos, pega tudo e depois só fica ali para uso próprio, né? E acontece, claro, mas eu opto, né? Opto por focar sempre nos pontos positivos de qualquer relacionamento e interação que eu tenho ao longo da minha jornada. Então eu tô sempre focando o copo cheio, entendeu? Não, muito bom. É engraçado esse negócio os colaboradores, os fakes collabs, né? Assim, né? Existem. Isso é uma coisa que você percebe muito, nas pessoas que, teoricamente, usam a colaboração de uma forma de querer assim, tem muito mais um interesse individual de estar de pertencimento, assim, do ponto de vista, assim, de querer mostrar para as pessoas o que eu faço, do que efetivamente pelo senso coletivo, né? Eu percebo isso muito, né? Eu escrevi até um artigo há pouco tempo sobre isso aí, né? É interessante esse campo aí. E aí, entrando no mercado das grandes corporações, quer dizer, você imagina como é exatamente esse ambiente, né? Então, assim, o que você vê um movimento interessante aí são os corporate ventures, né? As empresas ali, né, absorvendo algumas startups, etc. Mas uma crítica que eu queria fazer, assim, eu nunca vi uma startup que entrou numa grande corporação e eu vejo essa startup explodir, assim, do ponto de vista de crescimento. Ela normalmente é abduzida, né, dentro. Quer dizer, esse é o propósito do Corporate Venture, e você imagina que, por exemplo, a expectativa de uma startup que acho que é comprada por uma dessas, é falar, pô, agora eu vou conseguir, né, ter o padrinho, alguém para me suportar o meu crescimento, né, para dar o suporte ao meu crescimento. Mas como é que você vê esse movimento, assim? Você percebe alguns cases de startups que entraram numa grande corporação e viraram e cresceram exponencialmente? Olha, eu posso tentar lembrar de exemplos de nomes, mas assim, esse é um movimento sim que acontece, inclusive aceleradoras como Venture Lab, a outra que eu fiz parte também, AC, né? Tem várias, assim, a gente já se envolveu em projetos que a gente chama, por exemplo, Corporate Innovation, né? Que você faz um call-out para chamar empresas, por exemplo, uma instituição financeira está precisando resolver um problema e aí faz um call-out para startups que já estão resolvendo aquele problema, né? Para você poder fazer um POC, que eles chamam de Proof of Concept, né? Então existe esse movimento muito grande, né? Aqui, eu acho que é um ambiente fértil para isso também. Geralmente vai muito do objetivo do empreendedor, porque você pode chegar ao final desse processo, chegar e falar assim, olha,
eu fiz um Proof of Concept com a instituição financeira X e usar isso de bagagem na sua jornada para conseguir mais clientes e crescer e tudo mais, né? Porém, vai muito do objetivo do founder também. Então, tipo assim, mas e se eu ganhar alguns milhões aqui, eu vendo essa minha tecnologia e crio outra, né? Porque vai muito da mente fértil também do empreendedor, né? Tipo assim, não, não, vale a pena eu pegar um dinheirinho aqui, vender, incorporar, ser engolida, como você disse, né? Engoliu, e depois criar outra coisa. Então, tem esses dois movimentos, né? Eu acredito que, assim, acaba que para esse tipo de movimento de corporate venture, desafios naturais sempre vai ser a cultura corporativa, né? E os processos internos lentos que essas corporativas demoram para incorporar esse processo deles, porque às vezes é uma instituição, vamos pegar um exemplo aqui, um banco. Aqui no Canadá a gente tem 5 bancos principais. Os sistemas de banco são bem, assim, ultrapassados, né? Naturalmente, quando você vê, assim, tem muito, não vou dizer ultrapassado, mas tem muita oportunidade de melhora, né? Então aí você pega uma startup completamente inovadora para implantar uma mudança, um sistema novo, tem uma resistência. Então, muitas vezes acabam incorporando lentamente ou não, ou testa e fala, não, então tá, deixa quieto, a gente vai no nosso ritmo e vocês continuam fazendo as coisas de vocês. Agora, eu acho que se fosse ousada em chegar e falar assim, quais seriam os passos principais, né? Acho que, primeiro, ter uma governança clara da empresa para poder saber o que você vai, né? Quais são as métricas, o que você vai realmente tirar desse relacionamento, né? Ter o alinhamento cultural também, porque aí você vai, por exemplo, um corporate venture, você vai para um banco. Eu tô dando exemplo de banco porque foi casos que eu já trabalhei mais próximo, tá? Mas, assim, a cultura organizacional de um banco é uma, de uma startup é outra. Como é que você faz esse match, né? E ter a equipe de inovação dentro daquela instituição que vai se comprometer em implementar aquilo corretamente, seguir o padrão, seguir a inovação, entendeu? Tem também uma coisa bacana, já vi várias empresas também criando departamentos de inovação dentro. Então, assim, eles começam a fazer incentivo para os próprios empreendedores dentro da empresa, sabe? Para poderem, acho que, exporem mais as suas opiniões, né? Então, existe isso também, né? Esse até exatamente essa é a minha próxima pergunta, que é o empreendedorismo, né? Você percebe empresas como a Nestlé, né, investindo nisso, e o engraçado, por exemplo, a gente fez um projeto para a Nestlé que eles estão criando, né, um programa grande ali, e mais do que apenas achar as pessoas com potencial, né, de empreendedor dentro da própria empresa, o que percebeu, assim, é muito interessante o network interno, porque o que acontece? Cada empreendedor vai ter que buscar o padrinho de outra área. Então, quer dizer, automaticamente, como uma empresa muito grande, é uma forma de que as pessoas tenham contato com outras áreas, além, né, do benefício da criação de um produto que pode ir para o mercado ou não, né, dependendo do que for, né. Mas é interessante, assim, né. E por que esses projetos não são mais... Por que não tem mais esse tipo de projeto? Quer dizer, as empresas fomentando mais esse investimento no empreendedorismo interno? O porquê, honestamente, eu não sei. Eu sei que, assim, eu acredito que é uma oportunidade incrível de estimular a inovação dentro da empresa. E é bem alinhado com o que eu faço atualmente na Venture Lab em si, né? Mas a gente ainda enfrenta, não lá no meu caso, mas assim, grandes corporações, né? Porque eu tô num ambiente fértil de startup, é diferente a mentalidade, né? O approach. Agora, para essas empresas já, esse empreendedorismo in company, né? Empresas mais já estabelecidas e maiores, eu acho que a primeira barreira sempre vai ser a cultura organizacional, né? Porque muitas vezes o foco é muito pesado no processo e o resultado imediato. Então, isso pode, muitas vezes, sufocar a criatividade. E depois, eu acho que também tem a autonomia da implementação disso, né? Porque o empreendedor, eles precisam ter a liberdade e de terem líderes que apoiem suas ideias. Então, porque algumas vão funcionar, algumas não. Então, senão a inovação fica engessada. Você tem que ter a criatividade, você tem que poder criar, e alguns vão dar certo, alguns não vão, tá tudo bem.
Então, mas também existe muito fortemente o medo dentro dessas empresas mais estabelecidas, o medo de falhar, né? Porque aí você fala, poxa, se eu for errar, eu vou ser punido, vou ser mal visto. A pessoa acaba não se arriscando, porque ela tá saindo da zona de conforto dela para inovar, para criar algo novo. E muitos deles acabam tendo também recursos limitados, né? Falta de conexão, a estratégia mesmo da empresa. Então, isso é algo que tem que ficar muito atento para poder implementar, acho que com sucesso, sabe? Estar aberto a dar certo, falar, não, vão ter umas que vão funcionar, vão ter outras que não, está tudo bem. Então, não sufoque a criatividade com isso, né? Perfeito. Eu acho que assim, né, a falha, né, que você está falando, né, teoricamente, né, o que faz parte da vida do empreendedor, né? E que muitas vezes ela é romantizada, né? Quer dizer, né? Então, às vezes a pessoa tem risco profissional, pessoal, né? Solidão e fracasso, assim. Qual o maior risco, assim? Óbvio que você, quando você foi empreender, qual foi o maior risco que você assumiu? Quer dizer, eu acho que, né? Indo para um outro país e fazendo isso, quer dizer, é o que você falou, né? É dobrado, né? Porque além de estar empreendendo, empreendendo em outro país, né? Mas assim, qual você acha que foi o grau de resiliência que você teve para se manter em frente aí, para conseguir ultrapassar esses desafios? André, eu falo que assim, o maior risco que eu já tomei, e todo mundo hoje em dia é ponto de admiração, sabe? Dentro da rede de amigos e família, né? Mas eu e meu esposo, a gente foi taxado como louco, porque o meu esposo tinha uma carreira sólida, tinha uma empresa, assim, super de sucesso no Brasil. Eu tinha uma empresa de sucesso no Brasil, tinha franquias, eu tinha, assim, já tinha vida normal, sabe, estabelecida. Aí você chega e fala assim, não, vamos vender as coisas, vamos pro Canadá. Para começar uma empresa que eu nem era técnica na área, eu não sou de tech, né, eu não sou tecnológica, vamos dizer assim, nesse sentido, né, de atuar na área de tecnologia. E na área de educação, eu falei assim, não, eu vou mudar da água pro vinho, né. Então, esse, sem dúvida, foi a maior ato de coragem, eu vou dizer, né, que não vou chamar de loucura, porque eu acredito que não foi loucura, mas foi um ato de coragem muito, muito grande da nossa parte. Sem dúvida foi empreender numa área nova, num país diferente, né? E lá, e claro, se chegar sem rede de apoio, você não tinha garantia de sucesso, né? Então, mas foi muito, os nossos pilares sempre foram muito baseados na determinação, né? Na vontade de criar algo que fizesse sentido para mim e para as outras pessoas à minha volta, né? Mas eu tive muitos aprendizados ao longo dessa jornada e continuo tendo. E eu sou, assim, a primeira defensora, sabe? Tipo, eu acho que a jornada, não só a de imigrante, mas a empreendedora, e as duas juntas, né? Juntamente, eu acho que eu pude me reinventar de uma forma que eu sou completamente agradecida a mim mesmo, nesse caso, e ao meu esposo, por ter encarado isso, sabe? Porque você acaba baseando a importância de você assumir a responsabilidade, sabe? Pelas suas próprias escolhas. Eu acho que a coragem de enfrentar a incerteza. Resiliência, então, nossa, nem se fala, porque a gente, hoje em dia, contando, né, parece que foi tudo mil maravilhas. E não, a gente passa por vários perrengues, né? Então, acho que, e continuamente em todos os projetos que eu faço, hoje em dia, para mim, eu falo, não tem um projeto que seja muito difícil ou impossível ou que não vá dar certo. Eu tomo essas decisões como empreendedora hoje, eles são muito baseados nessa experiência, sabe? Mas eu tô cada vez mais me alinhando nos projetos que tenham propósito, que me desafiem, mas que também me permitam aprender e evoluir como ser humano, como profissional, né? Então, todos nossos papéis, né? A nossa multidimensão. Não, mas muito bom, belo case, hein? Os dois estavam bem e saíram, vamos largar tudo e vamos, quer dizer, jogar um risco forte ali, né? Um risco maior. Muitas pessoas chamaram a gente de louco, André. Muitos falaram, vocês são malucos? A gente, não, mas foi, assim, unânime. Ah, mas muito bom, porque o mundo é dos loucos, né? Os normaizinhos não criam nada. Faz parte. Eles conseguem. Ô, Beatriz, deixa eu fazer uma outra pergunta aí, essa é até uma questão aí, aproveitando o teu conhecimento aí no ecossistema de inovação e de startups, tudo assim.
Uma coisa que a gente percebe, quer dizer, eu não sei se isso vai no futuro próximo ou não, mas assim, ou se já acontece, talvez ainda em escala pequena, que é como se fossem multinacionais de startup, quer dizer, pessoas de várias nacionalidades criando startups na nuvem, globais, etc. Você acha que quando que isso aí poderia ser uma realidade efetiva? Assim? Olha, André, eu acho que a gente já está, na verdade, vivendo um movimento crescente, tá? Em direção a essas startups multinacionais, tá? Na minha experiência, eu acredito que o desafio acaba sendo, infelizmente, acaba sendo mais assim, a falta de suporte nessa parte de comunicação intercultural, nessa parte do regulatório, para já lançar como multinacional, tá? Mas acho que a parte também de construir equipes, né? Esses são pilares que a gente tem que acabar focando muito. Mas eu vejo que a maioria das empresas das startups já estão nascendo já com essa visão mais multinacional, tá? Por isso que é importante, eu atuando onde eu estou lá na Venture Lab, de criar cada vez mais programas e rede de apoio para esse intercâmbio cultural, sabe? Você tá com uma startup no Brasil e você já está querendo lançar em novos mercados, você precisa ter essa rede de apoio também local, né? Então, claro, se focar ainda acesso a capital global, isso ainda se torna um desafio, mas eu acho que o movimento ele já é existente, sim. Eu acho que as empresas já estão nascendo mais com essa pegada multinacional. E a tendência, ainda mais no mundo de hoje, né, com a tecnologia do jeito que tá, eu acho que a tendência é cada vez ser mais e mais, né? Meu ponto de vista e pela minha experiência que eu tenho adquirido ao longo dos anos aí. Perfeito. Infelizmente, a geopolítica tá fechando mais os mercados, né? Mas assim, seria um movimento natural, né, da expansão, né? Infelizmente existe, né? Mas eu acho que assim, não acho que eu acho que pode limitar alguns passos ou reduzir, mas assim, não impossibilita, né? Eu acho que não impossibilita. Você tem que meio que se programar para cenários A, B, C, D, mas nós vindo do Brasil, que a gente tem, né? Já digo assim, o exemplo nosso, né? É mais difícil para quem vem de uma criação de uma economia já super estável a vida inteira. A gente já está acostumado a ter mudanças no cenário, assim, né? Desde a década de 80 e antes até, a gente já foi moldado com essa resiliência interna. Então, acredito que são fases, mas... Ok, quem eu já passei na época lá, lembra que era do overnight, né? Se eu não me engano, você tinha um preço, assim, numa fila de pão, você tinha um preço até o quinto pessoa, depois do sexto era outro valor. Você vai olhar, a coisa mais bizarra. Engraçado. Faz pra suíço. Eu e meus irmãos, a gente tá fazendo um projeto com meus pais, né? A gente tá fazendo um projeto raízes. A gente quer saber de tudo da vida deles e estamos fazendo reunião. Cada um tá num canto do mundo, né? E a gente faz reuniões para saber a bagagem, tudo da história, e vai de 7 em 7 anos. E aí, quando meu pai tava contando da década, né? Da década que eu já era nascida, eu sou de 85. Então, ele contando da maior inflação que teve, que foi de 82%, uma coisa assim. Ele contando que você comprava uma coisa no dia seguinte, eu falei, gente, claro, eu era pequena, eu não lembro exatamente desses momentos, mas você vê o que a gente já passou, né, na nossa... infância, o RT, o RTB, sei lá, tem um monte era uma doideira, uma loucura, né? Beatriz, deixa eu fazer uma pergunta aí, aproveitando então você que está agora, né, no Canadá. Assim, o Canadá sempre foi referência de AI no mundo, né? Há muito tempo, né? Eu imagino a explosão que está acontecendo aí. Quer dizer, como é que está esse mercado agora? Porque o Canadá sempre foi reconhecido como um grande... Né, as universidades, etc., sempre investiram muito no AI. Como é que está esse mercado agora em ebulição aí do Canadá? A Venture Lab, inclusive, ela tem programas, o Accelerate AI, programas, assim, fantásticos para startups focadas em AI, né? Então, mas assim como todas também, a gente teve o país inteiro focado, mas uma boa parte do foco também é de manter a propriedade intelectual no país, né? Então, o IP, porque acaba que alguns movimentos também acontecem e as empresas acabam sendo, o termo certo, adquiridas, né? Compradas e tudo, vão sendo
Ai, agora sumiu o português, André. Mas vão sendo acquired, né? Acquired, que são compradas, né? Por outros. Então, uma preocupação muito forte do país em AI é a propriedade intelectual, tá? Em permanecer no país, né? Mas tem movimentos, tem muito incentivo, tem muitos programas bacanas para empreendedores nessa área. E o foco está sendo pesado, né? O governo está investindo pesado também nessas soluções, porque Geoffrey Hinton, né, é daqui, né? Então, a Universidade de Toronto, onde foi o berço mesmo, né, da AI. Então, a gente tem, ao mesmo tempo, muito orgulho, a gente está tendo muito cuidado também em permanecer, em manter esse IP, né, essa propriedade intelectual dentro do país e continuar fomentando a inovação em AI e os recursos, suporte disponível. Então, tá um movimento bem bacana, é legal fazer parte disso. Legal. E como é que tem a ligação com o mundo acadêmico? Tem, né, a Universidade de Waterloo, né? Quer dizer, como é que fica tem programas que incorporam também a parte da academia e programas de incentivo do governo? Como é que isso se movimenta hoje aí? Tem muitos programas. E a Universidade de Waterloo, ela tem essa questão forte também do IP, né? Eles criam um ambiente muito forte para o estudante também desenvolver as suas tecnologias lá dentro, né? Recurso tem para empreendedor, para estudante, para instituições acadêmicas, para aceleradoras, tem disponível. É só você saber buscar e saber fazer uma aplicação correta e tá dentro dos requisitos, né? Mas tem muito incentivo a isso. Então, no acadêmico é onde geralmente você começa a, acho que fomentar, né? São as partes, você começa a fomentar esse interesse em seguir esses caminhos e criar essas novas tecnologias, esses pilares de inovação. Então, tem muito suporte, sim. Eu, particularmente, nunca estudei aqui, né, no Canadá, não fiz nenhuma parte acadêmica no Canadá, mas vejo que a gente trabalha muito perto, todas as aceleradoras aqui, elas trabalham muito perto em parceria com a universidade também, para poder dar esse apoio. Então, existe e é lindo de ver, assim, eu particularmente adoro, né, conhecer esses casos de sucesso que nasceram em universidade, nasceram em simuladora, então, incubadoras, né, em termos certos. Perfeito. E, Beatriz, deixa eu fazer uma outra questão do ponto de vista ainda do Canadá, de conexão com os Estados Unidos. Quer dizer, com esse período aí meio turbulento, né, de diplomático, assim, isso afeta também esse mercado de startups? Quer dizer, isso afeta, sei lá, fazer POCs, fazer projetos nas empresas americanas? Como é que está isso aí? Até que ponto influencia, né, todo esse imbróglio, né, diplomático, político, aí, de tarifaços, etc., no mercado de startups, efetivamente, de vocês aí? Afeta, né? E acho que teve um desespero total no início, acho que generalizado, assim, do Canadá, até porque, poxa, nós somos ótimos vizinhos, né, para os Estados Unidos. Eu não sei qual o melhor vizinho que ele gostaria de ter, sabe? Mas, teve sim, parece agora que setembro eles vão tirar. Então, só que ao mesmo tempo todo mundo já tá meio que plano, aquela coisa, vamos ficar preparado, né? Porque tudo pode mudar de acordo com a cabeça dele. Então, afetou sim. Eu acho que as pessoas estão mais cautelosas, estão se programando para diferentes cenários. E o que eu acho mais bonito, e me arrepio até só de falar, eu acho que ao mesmo tempo que teve essa parte negativa, teve também a parte positiva do Buy Canadian, né? Esse movimento de... eu, particularmente, cancelei algumas plataformas que eu tinha que eram americanas, alguns serviços, né, de software que eu utilizava, que eu sei que são americanos, e eu optei por canadenses. E várias pessoas fizeram isso também. Então, achei que foi um movimento muito bacana. Até, sei lá, você vai comprar um móvel, você fala, esse aqui é o quê? É canadense ou é americano? Então, teve esse movimento muito latente na população. A população tá mais agora preocupada em, tipo, de onde, né, esse produto é o quê? É canadense, é americano? Porque tinha um overlap muito grande, o Canadá, Estados Unidos, você tá assim, visualmente você não parece que você tá num país diferente, né? É muito parecido os países, a língua é a mesma, então quando você começa a criar essa divisão, fica uma coisa esquisita, né? Mas eu achei um movimento muito bonito e positivo,
olhando do nosso lado, né, de Estado, do patriotismo, de falar assim, não, vamos comprar produtos canadenses, vamos fomentar a economia canadense. Então, isso eu achei bacana. Mas eu acredito que isso vai voltar, mas agora, pelo menos, os empreendedores, as empresas, todo mundo já vai estar mais, os empresários vão estar mais focados no que pode acontecer e preparados caso isso aconteça. Eu acho que você falou a palavra certíssima, assim, as pessoas estavam meio numa inércia, né, quer dizer, né, então... Era tudo junto e misturado. Agora já meio que falou, não, então tá. Até no mercado, você vai do lado do produto, da etiqueta, tem a bandeirinha ali, tem uma maple leaf, né, que é a folhinha do Canadá. Então você vai vendo e fala assim, não, tá ali. É aquele que eu vou pegar. Muito bom. Vamos lá, Petícia, eu queria finalizar com você falando um pouco do teu podcast. Conta um pouquinho aí da história, como nasceu e fala um pouquinho aí do grande propósito aí do projeto. Com certeza. O podcast, o Find a Way, ele nasceu, foi comigo eu e uma amiga, né, colega também empreendedora. A gente se conheceu do mesmo ecossistema, de uma das aceleradoras que a gente fez parte junto. Ela também é brasileira. E a gente tinha se conhecido já uma vez num evento e depois numa conferência a gente começou a conversar mais e mais, né? E a gente estava sempre que a gente conversava com outros empreendedores e tudo, eles têm uma jornada muito rica, né? Eu acho que é muito valioso você entender, e não é só os sucessos, mas sim também as dificuldades, o que as pessoas passam, porque quando você vai no LinkedIn, você só vê os achievements, né? Tipo, tudo de lindo que aconteceu na jornada daquela pessoa, mas e o outro lado, né? O que aquela pessoa passou para poder realmente mostrar, assim, contar a sua jornada, contar a sua história e as pessoas criarem essa conexão e falar, poxa, eu não estou sozinha. Então ele nasceu, a gente estava numa conferência e depois estava tomando um café e a Ingrid chegou para mim e falou assim, Bia, o que você acha? Eu tô pensando a gente fazer um podcast para contar a jornada das pessoas que nem a gente, né? A gente tem uma comunidade tão bacana, o mundo precisa ouvir, né, sobre essa jornada. Eu falei, nossa, Ingrid, acho sensacional, eu topo. E foi assim, foi numa conversa, a gente topou e fizemos agora 3 anos, dia 24 de agosto, a gente fez 3 anos de podcast. Já tivemos mais de 106 episódios, pessoas de 40 países diferentes. E o requisito é ser imigrante, né? E empreendedor. Então, a gente conversa com pessoas de todos os portes de empreendedorismo. Assim. A gente tem empreendedores que já se tornaram unicórnios, já tem, né, a jornada mais bem definida em termos, né, nesse quesito sucesso, né, porque sucesso é muito particular. E tem startups que estão começando também, que estão mais novos na jornada, mais recentes nas jornadas, mas é muito bacana a troca que a gente tem. E cada caso de resiliência, cada história é linda, sabe, André? Eu me fascino muito por criar conexões e conhecer as pessoas. Eu me fascino por histórias alheias, eu gosto disso. Eu adoro conhecer pessoas de culturas diferentes. Então, o podcast acaba que você aprende muito. É uma plataforma de constante aprendizado e para mim, ainda mais, constante conexão, que é uma coisa que eu prezo muito como indivíduo, né? Então, é assim que nasceu o podcast, estamos aí há 3 anos. Sou suspeito, porque foi exatamente como a gente começou na pandemia, e foi engraçado, porque assim, como é que a gente chega numa pandemia dessa e que ninguém nunca imaginou que a gente pudesse chegar. Daí foi quando a gente falou assim, quem tá fazendo o futuro? E vamos começar a falar com essas pessoas. Daí foi assim que foi, né? E aí você consegue, você tem histórias fantásticas, assim, fantásticas, né? A gente até criou um projeto... E você conhece pessoas, né, maravilhosas também. Não, e assim, e como tem, assim, quando a gente até brinca, fala assim, que a gente fala de futuros não óbvios, porque assim, existe um mundo de conhecimento que não está na grande mídia, que não está nos eventos do SXSW, quer dizer, não tá ali. E isso é que é mais rico, quer dizer, só que é um trabalho de garimpo, né, de você ir atrás, mas é muito legal, super prazeroso e bebo da mesma cachaça que a sua, em relação a isso. E com relação até a esse negócio do anti-case, né, não sei se você conhece, tem uma feira, acho que em Israel, que chama FailCon, né, que é maravilhoso, é tudo que não deu certo, né, e é lotado, assim, né, você vai aprender o que não deu, como não fazer, entendeu? É isso. São vários anti-cases, né, um negócio muito interessante aí. Tem um evento aqui eu acho que quem cuida, acho que é o TechTO, se eu não me engano, mas eles têm, desculpa o termo, mas eles chamam Fuck Up Nights.
que geralmente é a pessoa contando todo o seu case de fracasso. Tipo, porque tudo que deu errado é só pra isso. Em vez de ser o case de sucesso, é o case de fracasso, né? Muito engraçado. Mas lá a gente conversa. É o mais legítimo possível, né? Muito bom. Beatriz, eu queria agradecer muito a presença aqui, meu. Super parabéns aí pela tua jornada, super corajosa e por tudo que você conquistou aí. Queria que você deixasse as considerações finais aqui para os Future Hackers Community aqui. Eu primeiro, assim, André, muita gratidão por ter me convidado, assim, eu acho que eu acredito muito no que você está fazendo, né, eu sou suspeita e agradeço estar fazendo parte, adoro. E agora uma mensagem, assim, para audiência, assim, se você tá com uma vontade, se você quer empreender, eu imagino que sua audiência tenha de todos os tipos, né, então eu acho que para quem quer empreender, eu falo muito do Ikigai, né, de você focar no que você... Foca no seu talento, o que você é diferente e pega a interseção do que busque em Ikigai, caso quem não conheça, né? Do que você é bom, do seu propósito, o que o mundo precisa e o que você pode fazer dinheiro. Quando você tá naquele propósito ali, tudo acaba alinhando a seu favor, né? E para quem já quer, caso alguém queira empreender fora do país também, eu acho que fica a dica de valorizar muito a sua bagagem cultural e a sua autenticidade, sabe? Eu acho que esteja disposto, tenha humildade para fazer a jornada, mas aproveite o processo, porque eu falo que o sucesso não é o final, né? É a jornada. Então, para mim, é você fazer a jornada ser prazerosa. Então, esse é o meu recado aí para os ouvintes e agradeço imensamente eu estar aqui. E fico à disposição, eu estou no LinkedIn, se alguém quiser... Se eu puder ajudar em qualquer coisa, vai ser um prazer. Perfeito, super prazer. Pessoal, Beatriz Zanatelli aqui no Future Hacker. Até a próxima. Future Hacker. Life. Path. Future.